Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Fonotalk, um espaço de escuta, conexões e trocas de experiências reais. E hoje a gente está recebendo o João. Teve uma perda auditiva ali na adolescência, reabilitou, ele é usuário de um implante auditivo e ele vem contar um pouquinho sobre o tema de hoje, que é a perda auditiva na adolescência, os desafios emocionais na escola, trabalho, na vida social de um usuário de implante auditivo. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Érica. Obrigado mesmo. Me conta um pouquinho, João, como que foi sua história aí com a perda auditiva? Como que ocorreu? Que idade que você tinha? Eu fiz uma cirurgia, uma mastectomia radical, quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos. Isso no meio da pandemia, inclusive. Eu fiz essa cirurgia porque eu tinha uma infecção muito forte na orelha esquerda. Desde muito novo? Isso. Ela perdurava já fazia um bom tempo. E aí eu recebi um encaminhamento, eu fazia um tratamento com outro doutor, e aí a gente viu que no final não estava funcionando muito bem o tratamento, a infecção continuava, a gente acabou trocando de doutor, que acabou encaminhando para o doutor Luciano, que foi o que eu acabei fazendo a cirurgia. E aí lá ele pediu alguns exames, e aí eu vi que eu tinha um colesteatoma dentro, né, da orelha, e com colesteatoma tinha infecção, e tinha vários outros problemas, né, como mau cheiro acontecia de vez em quando, por causa da secreção, etc. E aí foi que a gente conversando, ele falou sobre a possibilidade de fazer cirurgia. Na época eu tinha medo, porque eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia antes, né. E aí ele falou que era tranquilo, mas tinha um ponto, que muito provavelmente não ia conseguir fazer a reconstrução da orelha, então ia ter uma perda significativa na audição. Sim, porque nesses casos, por exemplo, para quem não sabe, nunca ouviu ali, o colesteatoma ele é um tumorzinho benigno, né, de crescimento rápido, e ele realmente provoca aquele mau cheiro na orelha, infecção recorrente, e pode levar a outros prejuízos aí na vida da pessoa que tem o colesteatoma. Por isso é a indicação da cirurgia para a retirada do tumor. E nesses casos, a indicação realmente é a retirada da maior possível da questão do tumor, e não a preservação daquela audição. Então pode ser que aquela pessoa que tenha que retirar o colesteatoma perca a audição, que foi no seu caso. Você perdeu a audição. Perfeito, isso aí. E aí, perdendo a audição, eu fiquei um bom tempo fazendo a recuperação da cirurgia e tal, e ficava com muito medo, né? Porque uma das coisas que eu gostava muito de fazer era ouvir música, eu jogava bastante, então tinha um fone de ouvido, e aí isso afetava diretamente pra galera que joga jogos online, vai saber que o som 3D, né, atrapalha dependendo do caso. E na época eu fiquei com muito medo, mas obviamente fiz a cirurgia, e depois de um ano a gente tinha visto a possibilidade de fazer um implante com um ponto. E aí nesse caso, se eu não me engano, o implante coclear não era possível porque internamente a estrutura da orelha estava toda afetada, né? Então a possibilidade direta que a gente tinha era o ponto. E aí fiz a cirurgia do ponto depois, em 2021, um ano depois da cirurgia original. E aí eu lembro que no começo eu fiquei com muito medo também, né? Mais uma outra cirurgia. E aí, consequentemente, eu ficava com medo de como que seria a reação das pessoas no geral vendo As pessoas vendo você com um implante auditivo. Isso. Então, para quem não conhece esse implante auditivo, a gente vem falando sempre do implante coclear, mas o ponto ele é um implante auditivo de condução óssea. É uma prótese auditiva ósseo-ancorada. O ponto é um só deles, né? Existe ali algumas marcas, alguns outros tipos, mas ele funciona de uma forma diferente do implante coclear. O implante coclear, você coloca um feixe de eletrodos dentro da cóclea para estimular aquela cóclea. No caso da hóstia ancorada, você vai ter uma estimulação da sua audição por vibração óssea. Então, o implante ele vai captar aquele som e ele vai mandar por vibração óssea. Então, quando é indicado? Então, sempre por isso que toda aquela análise, aquela avaliação anterior com a equipe multidisciplinar, para saber que, de acordo com a perda auditiva do paciente, do histórico do paciente, é que se indica qual tipo, se é um implante, se é a hóstia ancorada, ou se é o aparelhinho auditivo convencional para aquele paciente. Mas isso depende tudo de uma avaliação prévia. E como que foi a cirurgia
a decisão, vou fazer a cirurgia, vou fazer o implante auditivo, o que você sentiu naquele momento se você tinha apenas 16 anos? Quem que te ajudou nessa decisão? Na época eu conversei muito com os meus pais, né? Porque eu tinha muito medo de como que as pessoas iriam julgar. E aí isso é muito enraizado na sociedade, que a gente tem isso, de ver pessoas com qualquer tipo de diferença, a gente costuma julgar. Então eu conversei com eles, conversei com meus pais, na época minha avó me apoiou bastante. E aí uma das coisas que eu lembro também conversando com todo mundo em volta, era que um dos pontos que, se eu não me engano, na época eu tinha consultado com você, e tanto é que eu tinha experimentado o aparelho convencional externo, mas acabei não gostando muito também. E também nem era muito bom, porque ia ficar aí com a cavidade toda coberta, né? É isso, ia cobrir todo o canal auditivo externo, né? Que no Sim. seu caso o ideal era não cobrir. Sim. Naquele momento. E eu lembro que, na época, conversando, um dos pontos era que era essencial que utilizasse o aparelho, porque da mesma forma como a estrutura interna da orelha foi afetada, ainda assim tinha toda a parte interna não afetada. Então, nesse caso, isso poderia me afetar a longo prazo se eu não utilizasse nenhum aparelho, porque minha audição era perfeita antes. Então, com esses pontos, eu resolvi fazer a cirurgia, e entrei com o pedido tudo mais para poder fazer cirurgia. Demorou um pouquinho para aprovar, mas acho que é normal. Sim. E eu lembro que a cirurgia foi muito rápida. Eu, obviamente, não lembro disso tudo, mas minha mãe, que estava me acompanhando no dia, ela conta que foi coisa de menos de 1 hora para poder colocar o ponto mesmo. E em coisa de 1 mês foi ativado o aparelho. Eu lembro que quando foi ativado, a minha primeira reação foi você ganhar um espaço, né? Parece que quando... Porque eu tinha ficado 1 ano sem escutar de um lado, né? Então parece que, tipo, todo mundo ao meu redor aqui do lado esquerdo tinha voltado. Não escutava. Então, Sim. isso, essa questão de você ter a perda auditiva unilateral, te atrapalhava no seu dia a dia? Sim. Porque uma das questões de quem tem a perda auditiva unilateral é que vai ter uma dificuldade muito maior de compreensão da fala no ambiente ruidoso. Então, o esforço auditivo é muito maior de quem escuta só de um ouvido. E no caso do João, ele tinha perdido realmente só um lado da audição. E além disso, você perde a noção de localização sonora. Então, a gente precisa das duas orelhas funcionantes, a gente precisa ouvir dos dois lados para a gente localizar o som. E quem ouve de um lado só não localiza som. E como que foi esse tempo que você ficou sem a reabilitação ouvindo de uma orelha só? Eu acho que tiveram... Na época, né, a gente estava na pandemia, então, consequentemente, a gente não saía muito. Mas tem um ponto engraçado que é... Eu jogava muitos jogos competitivos na época, então Counter-Strike, Valorant, que na época estava lançando, e são jogos de primeira pessoa, em que você joga com o personagem de primeira pessoa e você, consequentemente, tem uma noção espacial dentro do jogo, então você precisa escutar de onde os outros bonecos estão vindo. E eu lembro que eu não escutava quando vinha do lado esquerdo. E aí isso me afetou. No começo eu assustei, né? E depois eu comecei a me adaptar. Então, eu tinha um controle sobre o boneco, então eu virava sempre o boneco para ver se pra dava... você conseguir... Você estava tentando arrumar estratégias, conseguir estratégias para conseguir conseguir solucionar esses problemas por causa da perda auditiva unilateral. Sim. E aí, fez o implante, conseguiu, ativou. Como que é esse implante? Então, diferente do implante auditivo coclear, a gente tem uma resposta na prótese auditiva osteoancorada muito mais rápida, né? Como que foi a ativação do implante auditivo no seu caso? Eu lembro que no dia, igual eu falei, eu assustei, porque eu ganhei todo o espaço externo, né? E eu lembro também que no dia, quando a gente foi ativar, se eu não me engano, eu falei de um barulho que eu tava escutando que tava me incomodando, do lado esquerdo. Como já fazia muito tempo que eu não escutava nada, né? Então tava me incomodando bastante. E no final era o som do ar-condicionado, né? Que estava ligado. Que estava ligado. Então, eu, assim, de forma direta, fez total diferença, tanto pro meu dia a dia externo, quanto pro meu dia a dia que hoje eu passo a maior parte do tempo no computador. Eu acho que um dos pontos positivos, que inclusive no mesmo dia que eu tive o aparelho eu já saí testando, mas tinha falado para não fazer isso, porque era né, podia afetar, era de conectar o celular e começar a ouvir música, no geral, utilizando o aparelho. Eu acho que esse foi o principal ponto. E, que, assim, me ganhou por completo, fora, né,
a gente ganhar o espaço da audição. A questão de usar as tecnologias Bluetooth de comunicação, geralmente a gente não passa naquele momento da ativação, porque é tudo muito novo para o paciente, né? Então, acabou de ligar, então a gente espera realmente, espera um mês, no próximo ajuste, porque sempre tem um retorno depois de um mês, né? No próximo ajuste a gente liga as conectividades, mas nem todos esperam realmente. No dia já saí não traria problema para você, mas realmente é mais por uma questão de expectativa, que o usuário ele cria uma expectativa muito grande e aquele momento o seu cérebro precisa de adaptação. Então, tem ajustes naqueles primeiros momentos, seu cérebro vai estar ali se reorganizando para ele compreender aquele som, por isso que a gente fala, espera um pouquinho para a gente ligar as conectividades, mas no seu caso deu tudo certo e foi até benéfico. Foi uma maravilha. Sério. Sim. E o que mudou na sua vida? Qual que foi a reação dos seus amigos quando viram ali o processador, que você fez a cirurgia? Como que foi? Diretamente da minha família e pessoas muito próximas na época da pandemia que me visitavam, tal, que viram, acharam legal, interessante, mas estranho, porque é realmente estranho, né? Você vê uma pessoa nova utilizando aparelho e o aparelho diferente, porque geralmente, como você falou, a maioria dos aparelhos que a gente vê as pessoas usando são geralmente aparelhos convencionais ou de implante coclear, né? E toda vez que alguém via, na época, falavam, isso é um implante coclear. Eu falava, não, é uma prótese osteoancorada, não é um implante coclear. Sim. Então, esse acho que foi o principal ponto. E mudou com a forma como você se relacionava com as pessoas também? Se relacionava com as outras pessoas? Eu diria que não diretamente mudou de forma negativa, mas de forma muito positiva, porque me facilitava muito para eu poder entender o que as pessoas estavam falando e realmente interagir em rodas de conversa, né? Eu não tinha que sempre ficar reforçando para as pessoas, eu não escuto de um lado, se puder falar um pouquinho mais alto ou vir um pouquinho para a direita, eu agradeço. Então, eu diria que diretamente sobre isso influenciou. Mas eu acho que o fator mais legal hoje é o interesse das pessoas de ver como isso funciona. Porque muitas vezes eu tô mexendo no celular e eu esqueço que eu tô com o aparelho, e aí, porque pra mim já é algo totalmente comum, natural. Né? Então, sei lá, às vezes eu tô vendo um vídeo, eu tô escutando o vídeo, eu começo a dar risada, sei lá, do vídeo. Ou respondo um áudio, ou escuto um áudio, alguma coisa de uma pessoa, e a pessoa do meu lado, que não sabe do aparelho, ela fala, mas como que você tá escutando o áudio, sendo que... Sim, né? É porque no caso do João, e nas próteses auditivas implantáveis no geral, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, o João, ele ouve realmente os vídeos, a ligação do telefone, os áudios que ele recebe totalmente no implante dele. Então, às vezes, a pessoa tá vendo ele olhando ali o celular, mas ele tá ouvindo, ele tá se comunicando com alguém ali e só ele ouve no implante dele, né, João? Conta um pouquinho, o que te ajuda o Bluetooth nesse dia a dia? Ajuda no trabalho, na escola? Como que foi? Perfeito. Pro uso no celular, ele conecta direto, então eu não tive nenhum problema desde quando fez a ativação para poder fazer a conexão, nem nada do tipo. Então, ele me apoia durante esses pontos. Inclusive, uma coisa que não é muito legal, mas eu tô na faculdade, tô no último ano, mas dependendo dos casos, às vezes, o que dá pra fazer, geralmente os professores falam pros alunos não ficar de fone de ouvido, né? E aí, necessariamente, eu não fico de fone de ouvido, mas eu posso escutar alguma coisa no celular, se eu tiver com implante. E ele não vai pedir pra eu tirar, né? Não, ele não vai nem saber que você tá ouvindo. Exatamente. O que não faço isso, viu? Não façam isso em casa. Mas eu diria que no dia a dia também, por uso de computadores, recentemente a Apple lançou uma atualização nos Macs, então eu tenho um Mac pessoal e eu consigo diretamente ter a mesma conectividade que eu tenho com o meu Mac e meu telefone, igual eu tenho com os AirPods, que é aquele ponto de você coloca os AirPods e aí você toca alguma coisa no seu celular, pausa e toca no Mac e ele automaticamente transfere o som para o Mac, do Mac para os AirPods. Então isso agora é possível com o aparelho. Então isso tem me ajudado diretamente dentro de casa. Eu percebi que desde quando teve essa atualização, porque como eu passo muito tempo no computador, percebi que eu estou passando mais tempo ainda com o aparelho. O que ajuda, porque eu não preciso me preocupar em tirar fone ou trocar fone, ou sei lá, me preocupar em pausar alguma coisa para poder escutar algo externo, ou tirar o fone. Porque necessariamente eu não preciso tirar o meu aparelho para escutar. Sim, já tá ali, ele tá o tempo todo. É natural para você, né? Exatamente. E voltando um pouquinho, depois da cirurgia, você fez ali na época da pandemia, quando foi pra escola? Porque você ainda era um adolescente,
teve que voltar para a escola usando um aparelho diferente. Como que foi esse momento, João? Como que você lidou com esse momento de voltar à sua vida social depois do implante? Eu diria que foi uma experiência legal. Tava mais ou menos nesse meio caminho entre eu fazer os vestibulares e entrar na faculdade, então tava lá no último ano do ensino médio. Tanto é que teve um fato curioso que eu fui fazer o vestibular da Unesp, e eu lembro que eu fui fazer a prova e eu tava com o aparelho. E aí a instrutora da prova falou, você poderia tirar o fone de ouvido? Não era o fone de ouvido, né? Era o aparelho. Você estava com o aparelho. Sim. E você teve que sinalizar antes na prova Sim. que você era usuário de implante, então isso é possível até para os jovens, né, que estão nesse momento. Você pode sinalizar ali para as universidades, né, olha, eu uso o implante e você pode utilizar durante a prova, né? Sim, sim. Tem um laudo, na época eu levei esse laudo, né, para realmente comprovar que eu estava utilizando o aparelho, mas eu diria que no aspecto social não tive um impacto de forma nenhuma negativa. Eu vi que muitas pessoas estavam interessadas, que já me conheciam, estavam interessadas em saber como que o aparelho funciona, ficaram felizes, né, porque na época que eles me conheceram eu não escutava e agora eu estava escutando, então é diferente, né, e eu diria que por parte, eu nunca tive um problema direto com relação à aceitação de outras pessoas. Eu acho que, de forma direta falando, o maior vilão nessa história sempre foi eu. E sempre o que eu pensava sobre como eu estaria utilizando o aparelho. Como as pessoas estariam me julgando sobre isso. Você aceitar a sua perda auditiva, você aceitar utilizar o aparelho, sempre foi ali o vilão, seria a sua aceitação realmente, não o outro. Sim, exatamente. É isso que você percebeu no seu dia a dia. Exatamente. Entendi. E agora tá finalizando a universidade, foi para a universidade, mercado de trabalho. Me conta um pouquinho, você acredita que a perda auditiva ela pode ali te prejudicar de alguma forma no ambiente de trabalho, no mercado profissional? Eu diria que de forma direta não prejudica. O que pode acontecer, aspectos normais da sociedade, da galera acabar te julgando por algum ponto, mas eu acho que não. A questão do capacitismo também, isso, né? Eu nunca tive um problema nesse sentido, tá? Hoje eu tenho atuado como engenheiro de software faz mais ou menos uns 4 anos, que foi desde quando eu me formei no ensino médio, eu fiz um técnico, aí logo entrei na faculdade e comecei a trabalhar. Então, eu nunca tive nenhuma experiência negativa de forma direta. No geral, sempre são experiências muito positivas. Então, experiências tanto das pessoas, como eu falei, que têm muito interesse em entender como que o aparelho funciona, tanto na minha interação com essas pessoas, porque em aspectos em que a gente está em um ambiente fechado e a gente precisa se comunicar diretamente, reuniões no geral, é sempre muito bom porque me apoia muito a entender o que as pessoas estão conversando ali. E você acredita que o fato de você ter feito essa reabilitação logo depois da perda, então você ficou 1 ano só sem ouvir, né? Influenciou nesse desempenho tanto social quanto educacional seu? Você acredita que isso fez a diferença? Você ter um tempo mais curto de privação auditiva? Sim, eu acredito que sim. Até porque eu imagino que devem ter outras pessoas também que tiveram a perda auditiva, mas têm muito medo de fazer a cirurgia e acabar utilizando o aparelho. Mas, no final das contas, eu diria que esse tempo muito curto, que foi o tempo de 1 ano exatamente, me apoiou muito a realmente me habituar a voltar a escutar de um lado e realmente me habituou à interação que eu tinha com as outras pessoas. Obviamente, antes da cirurgia um pouco, eu já tinha uma perda auditiva por conta da infecção, eu tinha um tímpano perfurado também, do colo esteatoma, então tinha uma perda auditiva significativa, que não foi a mesma, obviamente, depois da cirurgia, mas ainda assim eu vi que eu me senti muito melhor pós-cirurgia do que antes da cirurgia, em que eu tive que fazer a mastectomia radical, por exemplo. Então, durante a adaptação, às vezes andar na rua e perceber se tem um carro vindo ou não, isso também é um ponto que pegava na época que eu fiz a cirurgia.
Mas eu diria que eu não tive nenhuma experiência negativa. E é importante você trazer esse fato, João, porque às vezes as pessoas ficam com tanto medo, assim, não tem uma solução não cirúrgica, é só cirúrgica para o meu caso. E acaba postergando muito esse momento da cirurgia. Então, leva a ter uma privação auditiva muito longa. E quando a gente tem uma privação auditiva, o que é privação auditiva? Aquele paciente que já não ouve, já não tem resposta com o aparelho, e ele não reabilita aquela audição de nenhuma forma. Então ele fica muitos anos sem ouvir, e quando ele realmente toma a decisão ali, eu vou fazer a cirurgia, eu vou para um implante auditivo, seja ele uma prótese auditiva ancorada, seja um implante coclear, a gente sabe que esse momento de adaptação ele é muito mais difícil, ele é muito mais longo, ele leva muito mais tempo, então a pessoa tem que ter muito mais tranquilidade ali para esperar o resultado do implante. No seu caso, como foi mais rápida essa reabilitação, a adaptação é mais rápida também. Tem a ver quantos benefícios trouxe para a sua vida no seu dia a dia, né? Perfeito. E conta um pouquinho que estratégias que você utiliza agora no seu dia a dia que são importantes para você driblar ali sua perda auditiva. Eu diria que uma das coisas que tem me ajudado bastante é passar cada vez mais tempo utilizando aparelho. Então, obviamente, dormir com o aparelho não, né? Mas utilizar dentro de casa. O que acontece muitas vezes é quando eu fiz a cirurgia e estava nesse processo de adaptação, eu tinha ainda um pouco de medo de utilizar o aparelho dentro de casa, ou então, como a gente faz as trocas utilizando as pilhas, eu ficava pensando, putz, tô dentro de casa, não vou conversar com ninguém, não vou gastar uma pilha. E aí acaba que isso afetava diretamente. E eu diria que o maior ponto é passar a maior parte do tempo, se possível, utilizando o aparelho para poder fazer uma adaptação completa. E, se possível também, não ficar somente em ambientes fechados. Então, na época da pandemia, eu fazia rotina de caminhada, um pouco de corrida. Então, isso ajudava bastante também para poder perceber os sons ao redor. Em outros ambientes, além do ambiente de casa. E esse é um ponto, assim, muito importante desse processo de adaptação, é o tempo de uso. Tanto em criança, jovem, adulto, idoso, faz a diferença. Então, quanto mais o paciente ele utiliza a prótese auditiva implantável, mais rápido esse processo de adaptação. Então, às vezes o paciente tira, agora tá barulho, eu tiro, né? Eu fui numa festa, eu tirei. Eu tô em casa, eu não uso porque eu não preciso ouvir em casa. E aí você prolonga muito mais esse tempo de adaptação. Quando você utiliza ele com uma frequência maior, com um tempo maior, realmente esse processo é mais rápido. E João, que conselho você daria ali para um jovem que tá passando pela mesma situação que você passou? Qual conselho você daria? Eu diria que, primeiro, para não ter medo, porque acho que no final das contas, como eu falei, acho que os maiores vilões somos nós mesmos, pensando o que poderia acontecer e o que pode acontecer depois da gente fazer cirurgia. Pensar nos julgamentos de outras pessoas, eu acho que o principal ponto para se pensar nesse momento é em si mesmo. Pensar sobre o próprio conforto e pensar que hoje a tecnologia avançou muito, então a gente sabe muito bem que esses aparelhos, eles têm uma conectividade incrível. Esse exemplo do Bluetooth eu sempre gosto de falar, porque as pessoas às vezes não lembram disso, ou às vezes nem sabem sobre isso, mas eu diria que quanto menos tempo a pessoa acabar se julgando e realmente pensando em fazer cirurgia, eu diria que seria melhor. E um ponto sobre isso também é sobre a recuperação da cirurgia. A cirurgia foi muito tranquila, de verdade. Então, tipo, em coisa de um mês, como eu falei, de um mês, foi colocar um pino, não teve nem ponta, nem nada do tipo, nenhum corte. Então foi uma cirurgia bem tranquila mesmo, o repouso também foi muito tranquilo. Mas eu diria diretamente para não ter medo, que é algo comum, é normal. A gente tem diversas pessoas na sociedade que têm vários e vários tipos e vários níveis de deficiência auditiva. Então acabar se aceitando nesse ponto, eu acho que é o principal fator. E reabilitar a audição de alguma forma, Perfeito. Seja ela qual for, né? O aparelho convencional, o prótese ancorado, o implante coclear. O importante é reabilitar a audição que vai trazer essa qualidade de vida para o sujeito. Gostaria de agradecer a sua presença, João. E se você gostou de mais um episódio do nosso Fonotalk, acompanhe os outros episódios nas nossas redes sociais.